Bom, galera, tendo feito aí toda essa análise inicial, que ela é fundamental para que a gente consiga entender e resolver efetivamente a questão, você não deve pular essa etapa, tem que fazer análise, tem que tentar visualizar o problema para entender qual equação que você vai usar, como que você vai usar essa equação e como, principalmente, que você vai utilizar os valores das grandezas nessa equação. Volto a chamar a atenção de vocês em relação aos sinais, né? Perceba que na questão ele não te trouxe a gravidade com sinal negativo, nem velocidade com sinal negativo. Nós percebemos a necessidade desse sinal negativo justamente depois da nossa análise do esquema do problema. Então, vamos efetivamente à resolução, né? Perceba que eu não tenho informação nenhuma sobre tempo, e se eu não tenho tempo no meu problema, o evangelista Torricelli ele resolveu nos ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Ele nos trouxe aqui uma equação que no material de vocês tem lá a deduçãozinha dela, e essa equação ela nos traz a velocidade do corpo em função simplesmente da sua aceleração e do seu deslocamento. Então a gente não tem informação de tempo, não precisa de tempo para achar nem velocidade, se eu tiver aceleração e deslocamento, e também eu não preciso do tempo para achar, por exemplo, o deslocamento se eu tiver velocidade e aceleração, e também eu não preciso do tempo se eu precisar descobrir a aceleração conhecendo a velocidade ou as velocidades, né, e o deslocamento do corpo. Então eu consigo trabalhar com essas três grandezas físicas, velocidade, deslocamento e aceleração, sem efetivamente utilizar informação nenhuma sobre tempo. Então vamos a ela. O que é que nos diz a equação? Ela nos diz o seguinte, que a velocidade do corpo ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento desse corpo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro substituir esse símbolozinho da aceleração. Lembre que o corpo agora é um corpo que está em queda livre, então a aceleração ela é uma velha conhecida nossa, que é a aceleração da gravidade, então eu vou substituir o A pela letrinha G, representando essa gravidade, a aceleração da gravidade. E daqui para frente eu vou substituir os valores que nos foram fornecidos, né? De quanto é a minha velocidade final. Nós chegamos à conclusão de que ela vale menos 40 metros por segundo. Então onde tem V eu vou colocar aqui menos 40, lembrando que essa velocidade está elevada ao quadrado, então eu coloco esse menos 40 entre parênteses e elevo ao quadrado. Faço algo semelhante com a velocidade inicial, só que como ela vale zero, né? Então eu não preciso de parênteses para colocar esse zero dentro dele, né? O zero eu coloco aqui normal elevado a 2. Mais 2 da minha fórmula vezes a aceleração da gravidade. Lembre que a aceleração da gravidade será usada com um sinal negativo, já expliquei o porquê, e se aparecer o sinalzinho negativo, é muito bom a gente utilizar parênteses para separar tudo bonitinho e não se atrapalhar com os sinais. Então coloca menos 10 entre parênteses. Vezes ΔS. Quem é ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Então coloca isso entre parênteses também, vai ficar S menos S0. Então só para substituir também esse S e esse S0, né? Eu mantive aqui na linha de baixo tudo que eu já havia escrito, então menos 40 ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 entre parênteses. E aqui, ó, quanto vale S? S vale 0, foi a posição final desse corpo. Quando ele atinge o chão, a posição dele é 0. Então eu troco S por 0, então vai ficar 0 menos S0. E daqui por diante, agora sim, acabou a física, eu vou efetivamente aplicar a álgebrazinha para resolver a minha equação. Então, olha só, menos 40 elevado a 2, o que é que você tem que lembrar, né? Qualquer número negativo elevado a um expoente par, o resultado será positivo. Isso é uma propriedadezinha da exponenciação, que depois vocês podem ver lá com a professora de matemática e ela vai explicar o porquê disso a vocês, né? Mas é uma questãozinha de jogo de sinal na hora da multiplicação. Então, olha só, menos ao quadrado fica positivo. 40 elevado a 2 é 40 vezes 40. E 40 vezes 40 é 1.600. Então aqui fica 1.600 igual 0 ao quadrado é 0, menos
por que esse menos? Porque eu já fiz o joguinho de sinal daqui, ó. Mais vezes menos é menos. E 2 vezes 10 é quanto? É 20. Então fica menos 20 aqui fora. E aqui nesse parênteses eu resolvi essa subtração. 0 menos S0 é menos S0. Então daqui para frente agora eu vou repetir o 1.600, repetir a igualdade. Esse zero aqui, como ele está somando, né, com o restante da equação, ele não serve mais para a gente, eu tiro ele fora simplesmente. E aqui eu faço de novo o joguinho de sinal. Menos vezes menos é mais, então por isso que ficou positivo aqui. Como é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais aqui, vocês já sabem disso. 20 vezes S0, então está 20 S0 aqui. Então se eu tenho 1.600 igual a 20 vezes S0, se eu ler a equação de forma contrária, eu terei a mesma situação, né? 20 vezes S0 é igual a 1.600. Então apenas inverti os dois lados ao mesmo tempo. Quando eu inverto os dois lados ao mesmo tempo, não preciso mudar sinal nenhum. Lembrem disso, é só uma questão bem de lógica mesmo, né? Agora aqui sim, esse 20 está multiplicando o S0. Para eu tirar ele daqui do lado do S0 e deixar o S0 isolado, o que eu tenho que fazer com o 20? Passar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, ó, dividindo. Então, você vai ter que S0 é igual a 1.600 dividido por 20. E quanto é 1.600 dividido por 20? Dá 80. Nesse caso, 80 metros, porque se trata de posição e estamos tratando a posição em metros. É só olhar aqui os teus dados, que na aceleração tu tem metro, na velocidade tu também tem metro aqui nas unidades, né? Como a gente já havia definido, a posição inicial, ela corresponde à altura do prédio. O objeto ele foi solto do topo do prédio aqui. Então, o S0 corresponde à altura desse prédio. Logo, nós já acabamos de resolver a questão. Como S0 corresponde à altura do prédio, dizemos que o prédio tem 80 metros de altura. Então, perceba que, com a ajuda da física, eu consegui medir a altura do edifício sem precisar efetivamente esticar uma trena de cima até embaixo e medir essa altura. Imagina, um prédio de 80 metros de altura, tu tá com a trena de baixo para cima para medir esse prédio. Não tem muita lógica isso. Então a física, olha só, nos ajudando a resolver esse tipo de problema. Então ficamos por aqui e volto já na segunda questão.